Saúdo todo o povo de Deus com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Me revela a voz do Espírito Santo de Deus, uma irmã que você perdeu, sua mãe. Na verdade, você não perdeu. A sua mãe faleceu de câncer. E me diz a voz do Espírito Santo de Deus que você está deprimida, triste, e com uma mistura de sentimentos, está no psicólogo e você não sabe o que fazer, você está com o espírito perturbado, sua alma está perturbada, suas emoções, elas foram abaladas com a partida da sua mãe devido a um câncer. Manda Deus dizer para você: tente aquietar o seu coração, porque tudo passa. Tente não querer controlar aquilo que você não pode controlar. Querer que sua mãe volte se questionar sobre o mundo espiritual, o que há do outro lado, alimentando pensamentos doentios, não é muito inteligente. E me diz a voz do Espírito Santo de Deus que você é muito inteligente, mas que você está usando essa inteligência no sentido de adoecimento mental, né? E claro, de maneira inconsciente. E claro que o Espírito Santo de Deus entende a sua dor, né? Mas Deus diz para você tentar viver este luto, só o tempo do luto mesmo. Se permita viver o luto. Se permita viver. Me diz mais a voz do Espírito Santo de Deus. Sua mãe descansa nos braços do Senhor Jesus, nos braços de Deus, do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. O espírito dela repousa eternamente. Tente ficar em paz consigo mesma. Não se cobrar. Tente não se cobrar. Continue no psicólogo. Busque ajuda espiritual também. Por trás dessa luta e desse sofrimento existe uma grande vitória. Depois da tempestade vem a bonança. Deus está contigo e jamais Ele te abandonou. Me diz a voz do Espírito Santo de Deus que essa tristeza é devido a algo cultural, algo da nossa cultura que faz com que nós enxerguemos a partida de uma forma deturpada e sofrida, além do normal. Claro que é sofrido, sim, claro.
mas muitas das vezes é sofrido além do normal por causa de algo cultural. Em outras culturas, o sofrimento devido à partida, ele não é tão prolongado, o sofrimento das pessoas, porque a cultura é diferente, né? Agora nós somos ensinados na nossa cultura a nos prender e nos apegar, como se aquela pessoa fosse ficar eternamente conosco, aqui nesta terra, neste plano. E mesmo sabendo que não é assim, nossa mente é treinada nesse sentido, desde pequeno, desde criança, devido ao cultural, temos esse conceito. Essa é uma das causas desse sofrimento que você está passando. Algo da nossa cultura. Mas manda a voz do Espírito Santo dizer que Ele é o Consolador. E Deus é contigo nessa batalha. Quando você menos esperar, esse sofrimento será somente uma lembrança na sua mente. Ele vai te fortalecer. E você sairá deste casulo depois de passar por essa metamorfose. Estará novamente livre para voar, como uma borboleta mesmo. A todos a paz do Senhor Jesus. Não, mais uma revelação. Me revela a voz do Espírito Santo de Deus, uma família que vocês estão passando privação de pão. Vocês não têm o que comer, beber, ou o que comer. Muitas vezes não tem o que beber. Muitas vezes não tem um alimento para os seus filhos. Muitas vezes o dinheiro que entra é gasto com outras coisas, com contas demais, dívidas. Me revela a voz do Espírito Santo de Deus. Procura assistente social da prefeitura. Corre para a igreja evangélica. Ou não precisa ser só evangélica não. Corre para uma igreja. Não importa, não tem que ser só evangélica não. Tem outras igrejas católica também que pode te dar um auxílio nesse sentido de que é mais urgente, de alimentação, de higiene, essas coisas. Use da humildade, tente usar da humildade, tente correr atrás de um assistente social, de uma igreja, ou evangélica ou católica, né? Ou outras religiões também, não tem problema não. Outras religiões, né? Não olha para placa, não olha para religião não, porque existe muito preconceito com relação a demais religiões. Eu não vou citar aqui porque o preconceito é muito grande e eu vou entrar em coisas que o pessoal não vai entender, mas essas religiões que sofrem preconceito de católicos e de evangélicos, religiões de matriz africana,
essas religiões e outras também, né? Essas religiões sofrem esses tipos de preconceito, muitas das vezes por pessoas que nem entendem os rituais deles e o que eles fazem. E simplesmente julgam e não entendem nada e não sabem de nada. Esse tipo de coisa pode muito bem ter sido inventado em outras épocas para subjugar. Eu não vou afirmar aqui porque eu não li isso em nenhum livro de história, mas eu tenho um pouco de base para dizer que isso, de certa forma, é para subjugar. Ah, não, agora eu estou lembrando de alguma coisa que eu estudei na escola, na aula de história, né? Os escravos, eles eram proibidos de fazer os rituais, os cultos deles. E aí passou a haver um secretismo religioso, uma mistura dos santos da igreja com os orixás. É o que eu vi no jornal, li, né, num determinado jornal de uma igreja, e também algumas coisas que eu aprendi na escola. Então, esse preconceito que existe hoje com relação a religiões de matriz africana é muitas das vezes para subjugar aos nossos antepassados. Porque minha pele, vocês podem ver que é a pele escura. Meu cabelo é crespo, né? Então, para subjugar os nossos antepassados, os escravos, para subjugar ainda mais os escravos, né? Então, e para continuar dominando. A igreja era grande, queria continuar dominando, então é nesse sentido. Agora a pergunta que fica é, a gente tem que continuar acreditando nisso? E outra coisa que eu tenho para dizer para vocês, tem muitos evangélicos que têm medo de comer comidas de determinadas religiões, que acham que tem maldição. Eu já vi pastores pregando isso, mas se o seu Deus é tão poderoso, e de fato é, cadê o poder dele e o seu poder para quebrar essas maldições, essas supostas maldições? E outra coisa, se o Deus dos evangélicos, o nosso Deus, é tão poderoso, por que os evangélicos têm que ter tanto medo de supostos feiticeiros ou supostos pessoas que teoricamente invocariam espíritos malignos? Porque eu já percebi uma coisa, os evangélicos têm um medo tremendo das religiões de matriz africana. Se vê uma coisa na esquina, um despacho, já morre de medo, já atravessa para o outro lado, morre de medo. Então, através disso, a gente conclui que você está vendo outra religião como inimiga, mas você fala que o seu Deus é o mais forte. Cadê sua fé, então? Então, na verdade, você acredita que o Deus das religiões de matriz africana é mais forte. Você está querendo dizer que ele é mais forte. Você está morrendo de medo. A maioria dos evangélicos é assim, eu já percebi.
católicos, eu estou meio fora do povo católico, mas acho que é mais ou menos a mesma coisa, mas os evangélicos já vêm mais, principalmente os pentecostais, tem mais medo ainda, né? Não é o meu caso, porque eu não tenho preconceito com relação a essas religiões, porque eu estudei um pouco a mais e vi que essas histórias, não todas, mas digamos aí, muitas histórias foram inventadas por causa de preconceito e para dominar os escravos, dominar as outras religiões e se ter um domínio e um controle, né? Preconceito. Assim como se tem preconceito contra a prostituta, prostitutas, assim como se tem preconceitos contra pessoas que fazem tratamentos no CAPS, assim como se tem preconceito contra pessoas homoafetivas, assim como se tem preconceito contra pessoas pobres, assim como se tem preconceito contra pessoas que moram na periferia, em comunidades que antigamente eram chamadas de favelas, assim como se tem preconceitos com relação a pessoas que moram nas ruas, a dependentes químicos, alcoólatras, né? Assim como se tem preconceito com relação a quem passou pelo sistema carcerário, mas que organizou sua vida e se tornou um homem íntegro, pagou sua dívida com a lei, e mesmo assim, onde ele vai, tem um estigma, né? Observe, observe bem que o preconceito é com relação a vários segmentos da sociedade. Não é diferente com as religiões, é a mesma coisa. E eu vou te dizer mais. Assim como as religiões de matriz africana sofrem preconceito, os evangélicos também sentem e sempre sentiram na pele também muito preconceito. Então observe bem que é preconceito contra preconceito. Preconceito de um lado, preconceito do outro. Dos evangélicos contra os católicos, dos católicos contra os evangélicos, dos evangélicos contra os espíritas e de alguns espíritas contra os evangélicos, alguns evangélicos, né? Então, é outra coisa. Existe muito preconceito também contra ciganos, povo muito sofrido por causa do preconceito. Uma vez eu vi um bispo de uma igreja evangélica falando que são um povo amaldiçoado. Não são, não é assim. Eles foram perseguidos em guerras, o povo cigano. Eles sofreram a teoria que eles vieram da Índia, né? Fugiram da invasão islâmica e foram para vários lugares, aí para a Europa também. E na Europa sofreram perseguição na Segunda Guerra, e aí se espalharam mais ainda. Então é muito preconceito. Então não tem preconceito com relação às religiões de matriz afro. Porque você também sofreu preconceito na pele. Então é questão de pedir ajuda. Peça ajuda. Se você está cismado de comer um alimento de outra religião, se Deus não é maior, não é que ele seja maior, mas as pessoas dizem que é, né? Mas na verdade Deus é um só. E vou dizer mais, vou mais longe. Se está cismado, você tem poder para quebrar a maldição. Ora. Você não tem fé na sua oração, não. Faça uso dela.
Me revela a voz do Espírito Santo de Deus. Uma família que vocês estão sendo assistidos pelo governo, pela prefeitura, pelo governo federal. Uma situação que vocês estão passando, situação de dificuldade. Mas me revela o Espírito Santo de Deus para vocês tentarem se manter equilibrados, manter a fé nesse momento, porque o momento de glória e da subida vai vir, porque a vida é altos e baixos mesmo, mas que o momento de alta vai voltar de novo, assim como acontece na vida de todo cristão, né? A palavra de Deus diz, revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que estejais preparados para o dia mau. O dia mau vem, mas manda Deus dizer que ele também passa. E o dia bom volta. Ele vai voltar quando vocês menos esperarem. Amém? Assim é, assim seja, assim é, assim será. A todos a paz do Senhor Jesus. Faça isso, tente fazer isso, tente quebrar esse preconceito, estude mais as demais religiões, porque tem muita coisa por aí que foram coisas que foram inventadas para subjugar esses povos, todos que eu citei, assim como inventaram muitas coisas dos evangélicos também, né, para discriminar a gente, não é? Inventaram muitas coisas. Então como é que você vai ter preconceito se você está sofrendo preconceito? Para com isso. Abra sua mente, seu coração. Evangélico com preconceito contra espírita, contra Umbanda, Candomblé, Quimbanda. Não, uma religião de matriz africana. Para com isso. Nós somos um povo só. Deus é um só. Evangélico com preconceito contra budista, contra hinduísta, contra islâmico, contra judeu. Chega de luta, chega de guerra. Temos que dar as mãos. Você está com preconceito com relação a outras religiões, mas você sofre na pele preconceito. Quer que eu cite aqui algumas coisas? Vamos lá. Aqui na minha cidade foram abrir uma igreja neopentecostal. Sofreu mau preconceito por parte de autoridades, porque diziam que fazia muito barulho. Orava muito alto, muito barulho, som, microfone alto, essas coisas todas. Foi maior resistência para abrir igreja na região central da minha cidade. De certa forma, um preconceito. Uma outra igreja aconteceu a mesma coisa, só que essa é pentecostal e é mais barulhenta ainda. Foi a que eu fiquei mais tempo. Não vou citar nome aqui não. Ela fazia muito barulho mesmo. Ainda faz um pouquinho, mas menos, né, por causa das leis agora. Eu não sou fã de barulho não, apesar de ser pentecostal. Mas aqui é pentecostal mais estilo parecido com uma coisa mais tranquila, né? Sem tanta exaltação. Mas somos pentecostais, no sentido de termos e sentirmos o fogo e a chama do Espírito Santo dentro de nós, ardendo e queimando, com brasas vivas do altar de Deus. Outra forma de preconceito com relação aos evangélicos que nós sofremos na pele, de terno e gravata no sol quente, coisas desse tipo, igreja sem ar-condicionado, sem ventilador, o cara tá de terno e gravata, o cara tá de roupa social, manga comprida, o cara não pode jogar futebol,
Às vezes até pode, tem igreja que libera, mas a maioria fica de calça o tempo todo, para não ficar mostrando o corpo. Mulheres só de saia, tem igrejas que as mulheres só ficam de saia. Eles inventaram até um apelido aí, pejorativo, né? Maria Mijona. Esse apelido é pejorativo, é destrutivo, é triste. Isso aí que inventaram para denegrir a imagem do cristão evangélico pentecostal. Só porque as mulheres usam mais saia em determinadas igrejas. Vamos falar mais um pouquinho de preconceito aí que os evangélicos também sofrem. Para te dar uma lição para você não ter preconceito com relação às religiões de matriz africana. Os adventistas sofrem preconceito porque não comem carne de porco. E olha que está escrito na Bíblia que realmente não se deve comer carne de porco, na lei de Moisés. Os adventistas sofrem preconceito porque guardam o sábado, né? E nenhuma outra igreja que eu conheça guarda o sábado, a não ser a nossa, que a nossa já está pretendendo já começar a guardar o sábado também, né? Porque qualquer pessoa inteligente que lê a Bíblia, não precisa nem ser muito inteligente, não, basta ter um mínimo de inteligência, vai saber que realmente o dia de guarda é o sábado mesmo, né? E que passou para o domingo, foi modificado pela Igreja Católica. Qualquer um sabe disso. Até o próprio católico, por mais que ele não queira reconhecer, né? Ele sabe, qualquer um sabe disso. Qual que é o dia sétimo que Deus descansou? Sétimo vem de sábado. Sábado vem de sétimo. Sexta é sexto dia. E o que vem depois da sexta? Depois do sexto dia? O sábado, o dia sétimo, dia de descanso. Qualquer um sabe disso. Até um bebê que acabou de nascer. Mas eu respeito o pensamento católico de querer guardar o domingo. E nós sofremos essa influência porque a nossa colonização aqui no Brasil, ela foi católica, ela é católica, né? Foi. A colonização aqui foi católica, então foi isso que ficou determinado. Mas na Bíblia não é assim. A Bíblia não fala para guardar o domingo. Eles guardam o domingo porque os romanos adoravam ao Deus deles no domingo. Era no domingo. Mas quem escreveu a Bíblia foi o povo mais antigo, né? Eles guardavam o sábado, não era o domingo. Então, se for olhar pela tradição, pelo que é mais antigo, que é mais tradicional, o ideal seria fazer os que os adventistas fazem, guardar o sábado, e não o domingo, porque o domingo veio depois, instituído pela Igreja Católica Romana, né? Então os adventistas também sofrem esse preconceito, eles são evangélicos. Outro preconceito que sofrem um povo que não se diz evangélico, mas que, digamos assim, tem semelhanças, né, com o povo evangélico. Não são evangélicos, não se consideram, mas eles têm semelhança, né? O jeito de se vestir, de se comportar, parecido, né? Sofrem muito preconceito também. São as testemunhas de Jeová. Sofrem muito preconceito por parte de toda a sociedade. Eu já vi de toda forma de preconceito.
Então veja bem, como que você, como evangélico, vai ter preconceito com relação à fraternidade espírita, igrejas de matriz africana, quimbanda, candomblé, umbanda? Como? Por quê? Se nós estamos sofremos sempre a vida inteira por toda forma de preconceito na pele. Deixa eu ver se eu lembro de mais alguma forma. Bom jeito de se vestir, né? Que mais? Já vi evangélico com preconceito contra cigano, falando que eles são amaldiçoados, mas não são, eles são uma bênção. Os ciganos são a própria bênção, não tem nada de maldição neles. Pouquinho que eu estudei sobre eles, sobre a cultura deles, eu vi que eles são pessoas comuns, normais, assim como nós, né? Falar aí de... Ah, tá. Outra forma de preconceito. Um termo que surgiu com relação aos evangélicos, teoria, não é, teologia da prosperidade. Igrejas evangélicas foram extremamente perseguidas e discriminadas por causa do que chamaram de teologia da prosperidade. Inclusive eu vi esse tipo de preconceito por parte da Igreja Católica. Uma vez uma vez perguntaram para um católico por que as pessoas estavam passando pelas igrejas evangélicas. E aí o católico, não me lembro o que ele era na igreja católica, acho que era um padre. Ele falou que as pessoas estavam mudando de igreja porque as igrejas evangélicas prometiam que as pessoas iam ficar ricas da noite para o dia, ou de uma hora para outra, coisas desse tipo, né? Essa aí foi uma forma de pensar de algumas igrejas evangélicas neopentecostais. Com base bíblica, sim, mas em parte tem base bíblica, sim, né? As pessoas que acreditavam em Deus, os homens da fé, eles eram muito prósperos, realmente. Não sei até que ponto é certo isso, mas sofreu esse preconceito por causa disso. Igrejas que proibiam não assistir televisão, não usar maquiagem, essas pessoas aí não tinham chance de trabalhar em certas determinadas empresas por causa dessas doutrinas. Não pode usar maquiagem, não pode usar batom, não pode tingir o cabelo, não pode usar calça. Então, ia arrumar emprego aonde? Ia trabalhar aonde? As empresas discriminavam. Acho que tem muitos, acredito que tem muitos que discriminam ainda até hoje. Então, vamos quebrar o preconceito, vamos tentar quebrar o preconceito. Obrigado pela atenção a todos. Ficamos por aqui. A todos a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Assim é, assim seja, assim será.